Ou muitas vezes o cara precisa ir para a sala de cirurgia com você e ele vem e reabilita aqui comigo, eu não avaliar ele, eu vou estar rasgando tudo que você fez. Sim. E a gente vai ter problema no futuro, ele vai voltar para você. Esse é o grande problema que eu tenho, essa quebra do elo, né, entre o médico e o treinador. Tem muito treinador que infelizmente não valoriza isso. E eu valorizo muito a profissão de vocês pelo fato de vocês darem uma continuidade no meu trabalho, né? Porque a gente hoje existe o seu trabalho, ele trabalha muito com a prevenção da lesão, né? Então a gente vê muitas vezes a pessoa vem com uma lesão cartilaginosa, uma condromalácia, uma menina mais novinha, por exemplo, e você faz um tratamento, ela nunca mais na vida vem a ter o problema, mesmo que o exame dela indique uma condropatia que às vezes é compatível com a idade cronológica. Então, esse conceito funcional, eu acho que ele mudou muito mesmo, pelo menos a minha visão da gente conseguir tratar bem a pessoa não recidivar. Porque o grande problema hoje, quando você vai tratar uma lesão esportiva, é o fato da pessoa não se machucar de novo, né? O fato da pessoa conseguir fazer um tratamento bem feito e não se machucar de novo. Aí, pensando nisso, né? Pensando nesse conceito que a gente adotou de transição para o esporte, é um conceito que as pessoas leigas não têm, mas é muito importante, é muito simples de entender, que saiu da fisioterapia, como é que vai voltar para o esporte? 10 sessões. Aí vai lá para o médico, pode jogar bola. Como assim? Como que você dosa? Você está com uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que tratou uma doença cartilaginosa e zerou, não tem mais sintoma. Infiltrou ácido hialurônico, por exemplo, um pós-operatório, e você vai colocar ela de volta, por exemplo, numa corrida de rua. Como que você mensura, como você vai aumentando até ela voltar a ritmo pré-lesional? Meu filho está no 2º semestre de Educação Física e ele está trabalhando aqui com a gente, fazendo estágio e tal. E ontem ele falou um negócio para mim, ele fez um ano de exército, então, de CPOR, e ele trabalhou numa área de intendência no CPOR. E ele falou para mim um negócio que eu falo muito em aula. E aí, talvez ele não tenha assistido essa aula minha. Ele falou, pai, você desconstrói o esporte. Eu falei, é isso que eu faço. Eu pego o esporte e faço uma engenharia reversa. Eu vou desconstruir, imagina um quebra-cabeça que está montado, eu pego todas as peças e tiro ela do lugar e vou montar esse quebra-cabeça de novo. Então eu começo pelos cantos, né? Talvez onde vai ter uma referência melhor, não consigo começar pelo centro, mais difícil. Então, assim que esse paciente está liberado da fisioterapia, ou seja, ele está assintomático, ele tratou a doença, mas ele não está apto a voltar a fazer esporte, ele não tem condições de voltar a fazer esporte, ele tratou a doença, mas a doença vai voltar se ele voltar a correr sem o preparo, porque o problema dele, e você vai concordar comigo, o que traz ele a você é um problema que ele carrega anos, muitas vezes não é um problema imediato, diferente de uma lesão muscular, Sim. que o cara pode mudar a direção e sentir uma lesão muscular ali, alguma coisa que acontece abruptamente. Na verdade, uma lesão de sobrecarga, uma lesão degenerativa, ele vem trazendo isso há anos. Então eu preciso desconstruir esse paciente, entender o que fez ele levar ele a ter o problema e começar a montar as peças, montar o treinamento novamente para levar ele aos poucos ao esporte de novo. Então, num primeiro momento, a gente avalia, entende como é que estão os painéis de força, os painéis de movimento, faço a avaliação de movimento dele na corrida especificamente, e aí em cima disso, a gente entende se ele está apto a voltar de uma maneira gradativa, com um volume baixo, porque o volume que machuca, né? Não é a intensidade que machuca, o que machuca é o volume. Então a gente dosa um pouquinho do volume no primeiro momento, ou se naquele momento ele não está apto a voltar a correr ainda, ele precisa fazer uma base. Então, se a gente acha que ele não está apto ainda a voltar a correr, ele vai continuar sem correr, ele vai trabalhar a parte cardio num transporte, a parte cardio numa bicicleta, eu vou tirar o impacto e vou trabalhar a questão da força. Porque falando especificamente da corrida, são duas variáveis metabólicas que concorrem. A corrida e a força, elas concorrem, elas não andam juntas. A corrida, ela dana muito a questão da adaptação da força. Porque a corrida, ela é catabólica. Sim. E a força, ela precisa ser anabólica. Então, se eu estiver queimando o que eu vou trabalhando em relação à força, eu não vou acabar ganhando. Então, muitas vezes, eu preciso tirar o cara do esporte dele para que ele ganhe numa questão relacionada à força. Movimento, para depois ele voltar a correr sem problema. É o que o corredor odeia fazer. Né? Muito. Mas a gente tem colocado na cabeça deles aqui que o corredor vive muito de ciclo, né? Uhum. Vou fazer o ciclo da Maratona de Berlim, vou fazer o ciclo. Então, o corredor não precisa correr os 12 meses do ano. Ele tem que correr para o ciclo certo.
Ele pode, obviamente, ele gosta de correr, ele pode fazer as corridas mais recreativas no momento que ele não está no ciclo daquela prova. E nesse momento onde ele tem que ganhar força e melhorar o movimento, para ele ficar forte, aonde ele vai ter que aumentar bem a carga. Pô, o cara vai fazer uma maratona, ele vai chegar a fazer 75 quilômetros na semana, em alguns momentos, né? Então eles precisam entender isso. Então a gente desconstrói para poder construir de novo. Legal.